Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, para verificar o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcos Roberto Bravin, ele que é presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Marcos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, tudo bem? Aqui em Primavera hoje está um dia ensolarado, um dia que está se iniciando aí desde manhã a colheita, um dia bom de colheita. E só com perigo aí que está muito quente, muito vento e perigo de incêndio, né? Muito perigoso incêndio durante essa colheita aí. E aí, Marcos, quanto já foi colhido até o momento dessa safra de milho? O produtor aí do município tem boas condições para ir avançando nesses trabalhos? Sim, aqui em torno de 80% a 85% do milho já foi colhido e as colheitas aí estão uns dias bons para colher. Só durante o dia aí o pessoal não está colhendo porque assim, muito seco e muito vento é um risco muito grande de incêndio. Então aí por volta das 10 horas do dia o pessoal dá uma parada e volta a colher no final da tarde e colhe até mais tarde aí à noite aí devido ao risco de incêndios, né? Mas a colheita está bastante avançada, rendeu bastante nas últimas semanas e eu creio que esteja entre 80% e 85% das lavouras colhidas já. E aí, Marcos, como é que estão os rendimentos alcançados pelo produtor nesse ano? As médias de produtividade têm sido boas até o momento? As médias aí, graças a Deus, aí está sendo as médias aí razoáveis. Eu acredito que vão alcançar as mesmas médias do ano passado aí por volta aí de uns 100 a 110 sacas por hectare, né? E onde que no começo aqui choveu muito no mês de fevereiro, teve muito encharcamento, onde que na hora de fazer um nitrogenado no milho, devido ao encharcamento, perdeu bastante nitrogênio. E depois, no final de março, começo de abril, teve uma estiagem, que também perdeu um pouco de produção com estiagem, mas voltou a chover aí no final de abril, começo de maio, e vai ser a produção mais ou menos aí, a mesma do ano passado, aí, por volta de 100 a 110 sacas por hectare. Aí. E aí, falando da sanidade das lavouras, Marcos, como é que foi a pressão de pragas e doenças nesse ano? O produtor teve que ter essa preocupação também? Sim, no início a gente sofreu muito aí, teve muitos gastos aí, muito ataque de percevejo barriga verde, né? Onde foi danificado muitas lavouras. E do tempo que a gente planta milho aqui no município de Primavera do Leste, nunca teve um ano tão com grande pressão e muitos gastos aí com o percevejo, muito ataque aí do percevejo barriga verde. Vai tirar muita produção aí também, devido aos danos que esteve aí na lavoura aí. As pessoas, estavam chovendo muito na época, os defensivos agrícolas não estavam controlando, e tem lavouras aí de fazer 4 até 5 aplicações aí com esse inseto aí. E aí, Marcos, olhando agora para a comercialização, como é que avançaram as vendas do milho aí no município? O produtor já vendeu a maior parte dessa produção? Sim, foi um dos anos que está mais vendido, um ano que foi muito vendido, porque no decorrer do final do ano passado e no começo desse ano o produtor já foi vendendo, já foi travando seus custos, né? Então é um dos anos que mais foi vendido. Eu creio que esteja aí de 80% a 85% aí da safra vendida, né? Porque o produtor foi travando os custos, o preço foi melhorando e ele foi fazendo a média de preço, ele foi travando durante o decorrer do ano aí. Então é um dos anos aí que mais está travado o milho, mais está negociado o milho aí no nosso município esse ano. Em torno aí de 85% aí praticamente travado, já vendido, né? E como é que ficaram os preços médios? O produtor deve ter um ano de rentabilidade para a safra de milho 2020? Assim, o produtor preocupado com a safra aí, que talvez estava prometendo muita produção, ele começou a vender cedo. Então, na hora que começou a dar os R$24, o produtor começou a vender. Deu 24, vendeu, deu 27, vendeu, 28, 30, né?
E assim veio vendendo, né? Então, aquele produtor que foi vendendo aí, conforme foi dando as altas aí, vai ter a chance de fazer uma boa média, né? Hoje ele está em volta aí de R$ 33, R$ 35, né? Então, esse produtor que foi fazendo a média, ele vai ter uma boa média aí. Mas tem muito milho vendido aí no ano passado, aí no final deste ano, começo do ano aí, milho vendido abaixo de R$ 30, né? Bastante milho vendido abaixo de R$ 30 também. E aí, Marcos, nesse momento também você falou, né, desse risco dos incêndios. Quais são as ações que o produtor pode ter para evitar esse problema nesse período de término ali de colheita do milho? É realmente ter essa atenção na colheita? Existe mais alguma coisa que ele possa fazer para evitar sofrer com esse problema? Sim, aqui na nossa região, aqui o Sindicato Rural aí, a gente está orientando o produtor a sempre ter em suas máquinas extintores de água e de pó, sempre está com um tanque d'água, caminhão-pipa, né? Trator com grades, os pulverizadores aí, uniportes aí com água também acompanhando as máquinas, né? E aí o produtor, ele se precaveu bastante. Todas essas fazendas que você vai aqui no nosso município, sempre encontra-se o caminhão-pipa e o tanque d'água, trator com grades e o pulverizador com mangueiras também acompanhando as colheitadeiras. Então, praticamente em cada colheita que você vai, tem 3 pessoas aí de plantão só cuidando aí para evitar incêndio, né? Qualquer coisa o pessoal já está pronto para socorrer, né? Marcos, muito E obrigado. evitar também não colher, não colher na hora de muito vento, né? Vento muito forte, o pessoal está consciente, está parando, né? Para também evitar, porque você está colhendo e ocasionar um incêndio na hora do vento muito forte, é muito difícil de controlar, né? Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário da segunda safra de milho aí no município. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. É assim, segunda safra aí, a pessoa tem que fazer ela bem feita, né? Como se fosse hoje igual você fala mesmo, não é safrinha, é segunda safra, né? Tem que fazer bem feita, tem que cuidar principalmente do percevejo barriga verde. A gente está orientando todos os produtores para o ano que vem tomar muito cuidado, porque o dano foi grande esse ano, certo? O custo foi grande. Então, para a próxima segunda safra aí, o produtor está mais prevenido e está com estoque melhor de defensivo do que estava esse ano aí, porque eu creio que o próximo ano vai ser novamente a pedra do sapato nossa aí, o ataque do percevejo barriga verde. Isso aí que roubou bastante produção esse ano e deixou um custo alto, viu? Marcos, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês aí. Uma boa tarde, uma ótima tarde a todos aí, uma boa colheita para todo mundo aí. Esse, o Marcos Roberto Bravin, ele que é presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste, lá no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento da segunda safra de milho. Segundo o Marcos, os trabalhos de colheita já entre 80% e 85% das áreas nesse momento, e aí produtividades entre 100 e 110 sacas por hectare, o mesmo patamar apresentado na safra passada, mas abaixo do que era esperado para esse ano. O Marcos destacando o início de ciclo com muita chuva, inclusive prejudicou a aplicação de nitrogênio nas lavouras. Depois houve um período entre março e abril onde faltou um pouco de precipitações para ajudar nesse desenvolvimento dos grãos, mas principalmente um ataque severo de percevejos, percevejo barriga verde, tendo uma pressão forte lá em Primavera do Leste, inclusive o Marcos citando ali um dos piores anos com a pressão dessa praga. O produtor teve que fazer diversas aplicações, até 4 aplicações de defensivos, e isso contribuiu com o encarecimento dos custos e também a diminuição na produtividade. O Marcos destacando que entre 80% e 85% dessa produção já foi negociada, e aí aqueles produtores que foram vendendo em lotes pequenos ao longo do tempo deve conseguir uma média boa de preços, mas aqueles que venderam muito lá atrás, quando os preços ainda estavam abaixo dos R$ 30, podem ter um pouquinho mais de dificuldade na hora da rentabilidade. O Marcos também destacando a preocupação do produtor por conta dos incêndios.
A colheita, inclusive, está sendo realizada ali em horários pré-determinados para evitar os períodos mais quentes, de mais vento. Então, ela acontece pela manhã, paralisa às 10 horas da manhã e só retorna lá no final da tarde. O produtor também fazendo o uso de equipamentos de proteção, com caminhão-tanque à disposição, também tratores com grades, tudo isso para evitar incêndios e evitar prejuízos nesse momento da reta final ali da colheita da safra de milho lá em Primavera do Leste, em Mato Grosso, lá no Mato Grosso. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.